Cristo é nosso advogado, pois é assim que ele é apresentado em 1 João capítulo 2, versículo 1. Vamos ler este versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado, que no grego é parakletos, ocorre 4 vezes no Evangelho de João, onde é usado para o Espírito Santo e é traduzido nestas ocasiões por consolador. Você pode ler na sua Bíblia, João capítulo 14, aí no Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, no 14 é o 16, no capítulo 14 é o versículo 16 e 26, capítulo 15, versículo 26 e no capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo é nosso advogado na terra, o Senhor Jesus é nosso advogado no céu. O significado básico da palavra é alguém caminhando ao lado para ajudar. A palavra, ou melhor dizendo, a obra do Espírito Santo como advogado é confortar e apoiar os crentes aqui na terra, enquanto o ministério de Cristo como nosso advogado no céu visa a nossa restauração se tivermos pecado. É importante notar que as palavras "se alguém pecar", que João frisa em 1 João capítulo 2, versículo 1, está no tempo verbal. Não se refere a um crente praticando o pecado, mas a um ato de cometer pecado. Não é um crente vivendo no pecado, mas um crente que cometeu um ato. Cristo não é advogado para o crente pecador persistente e habitual. Cristo não é advogado para o crente que vive no pecado. Esta obra de Cristo como nosso advogado não dá licença ao crente para viver erroneamente, pois o parágrafo do versículo 3 ao 11 deste capítulo, de 1 João 2, que se segue, mostra claramente que devemos obedecer aos mandamentos de Deus e amar nossos irmãos. Os versículos 1 e 2 de 1 João capítulo 2 não fornecem nenhuma indicação de que Cristo é um advogado apenas para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Assim que um filho de Deus comete um pecado, a defesa de Cristo entra em ação para defender nossa causa, não perante Deus judicialmente, mas sim perante o Pai. Tenha em vista a nossa comunhão com o Pai. Que todo crente precisa de Cristo como advogado é comprovado pelo fato de que João usa o pronome plural, pois ele diz: temos um advogado. João se inclui junto. Este pensamento sozinho destrói a doutrina da perfeição sem pecado, ou seja, o crente não peca mais. Acreditamos que a defesa de Cristo é uma parte vital do sacerdócio de Cristo e, no entanto, é um novo pensamento adicional ao sacerdócio. Ele traz à tona a completude e plenitude de sua obra no céu em favor do seu povo. Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, nunca foi um advogado do povo. Ele é um tipo adorável de Cristo como nosso grande sumo sacerdote, como afirma Hebreus capítulo 5 e 7, e lá ensina isto, mas ele não é um tipo de advocacia de Cristo, porque nesta obra Cristo está se enganjando em algo novo. Devemos realmente agradecer a Deus de todo o coração por este aspecto presente do ministério de Cristo, nosso advogado. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém,
Então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, note,
Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.